Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização. Que Deus te abençoe. Tá bom? Se você tem apreciado aqui os vídeos do nosso canal, peço que você deixe aqui o seu like no nosso vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Você ajuda demais a fazer com que esses conteúdos aqui eles alcancem outras pessoas. Tá bom? Toda vez que você comenta nos nossos vídeos, que você deixa o seu like aqui, a plataforma entende que esse conteúdo ele é relevante e isso faz com que ela entregue esses nossos vídeos, esses nossos estudos para outras pessoas. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue aqui os nossos estudos, esses conteúdos, caso você ache relevante. Um ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje é a respeito da marca da besta. Tá bom? Recentemente, o pastor Lamartine Pozzella, ele esteve num podcast e ele falou a respeito da marca da besta, tá? E aí eu vou deixar aqui o trecho em que ele fala a respeito disso e a gente já faz um comentário rapidinho, tá bom? Então, não esquece, assiste rapidinho aqui esse trecho e a gente já volta para falar sobre a marca da besta. Então, hoje, isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo. Por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu. Ah, Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá. Não. Alguns É dizem. porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem assim, coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então, quando você Tá fala... inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso tô te aí é- zoando, tô te zoando, tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá. Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet. Então tá aí, você viu a opinião do pastor Lamartine com relação à marca da besta. Você que já estudou com a gente aqui o livro de Apocalipse, nós temos um estudo completo aqui no nosso canal, tá bom? Capítulo por capítulo. Se você quiser estudar com a gente, acessa aqui esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, essa playlist, e você vai ter acesso ao nosso estudo completo de Apocalipse, tá bom? Quem estudou Apocalipse com a gente sabe que para você interpretar a simbologia do livro de Apocalipse, você precisa seguir algumas regras, tá bom? Qual que é o problema aqui que tem com a interpretação do pastor Lamartine? Essa interpretação é uma interpretação muito comum no meio evangélico, ela sempre existiu, tá bom? Qual que é o problema dela? É você atribuir o significado de um símbolo a algo do nosso contexto atual. A algo que existe uma ferramenta, ou uma imagem, ou um recurso, ou uma tecnologia do nosso mundo aqui presente. Tá certo? Quando você atribui a marca da besta a uma tecnologia, a uma ferramenta que existe no nosso mundo, você tem um problema. Que problema é esse? O primeiro deles, nós temos que lembrar que o Apocalipse, por mais que seja um livro de escatologia, que traz a profecia para os tempos do fim, ele também foi escrito para um público primário, no primeiro século, que habitava ali a região da Turquia, na Ásia Menor. Tá certo? Então, o livro não tem relação ou ensinamentos apenas para nós, mas também para aqueles cristãos do primeiro século. Então, de alguma maneira, se a marca da besta fosse somente algo que existe hoje no nosso tempo,
para os cristãos do primeiro século, seria impossível entender o que era a marca da besta. Tá bom? Eles não saberiam como identificar o que possivelmente seria a marca da besta. Um outro ponto é, a marca da besta, né, no decorrer aí da história, já teve vários significados. Então, por exemplo, quando inventaram o código de barra e começaram a colocar o código de barra nos produtos, as pessoas achavam que aquilo seria a marca da besta. Tá bom? Não vai poder comprar, não vai poder vender, por causa do código de barra. Então, o código de barras já foi a marca da besta. Quando inventaram, por exemplo, o celular, tá certo? Vamos voltar um pouco antes, o cartão de crédito. Quando inventaram o cartão de crédito também se tornou o quê? A marca da besta. Olha, agora você vai comprar com cartão. Eles podem bloquear o seu cartão, você não vai poder comprar, não vai poder vender. Então o cartão também virou a marca da besta. Quando inventaram o celular também se tornou a marca da besta, tá bom? Mais recentemente, quando inventaram o chip, né, o microchip, esse microchip ele é inserido no cartão e você conseguia fazer pagamentos com isso. Olha, o microchip é a marca da besta, porque ele pode te impedir de comprar e vender. Tá bom? Então, no decorrer da história, várias tecnologias, várias ferramentas se tornaram a marca da besta. E nenhuma delas era, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, a Amazon está testando uma tecnologia na qual você vai poder fazer o pagamento com o scanner, né, com o escaneamento da sua retina. Então você vai colocar o seu olho ali num painel, ele vai escanear a sua retina e vai autorizar o pagamento. Muito em breve vão dizer que isso também é a marca da besta, tá bom? Então, a gente hoje tem implante, né? Tem um microchip que eles fazem, um implante, geralmente eles fazem entre o seu polegar e o indicador, eles conseguem colocar aqui um chip, né? Por baixo ali da sua pele, e você consegue processar pagamentos com isso. E aí já falaram o quê? Que também é a marca da besta. Tá bom? Então qual que é o problema disso? Da marca da besta ser uma ferramenta? Que conforme o tempo muda, a marca da besta também muda. E aí entra um ponto que eu falei. Quem estudou a Bíblia com a gente, quem estudou o livro de Apocalipse com a gente, entendeu que para eu saber o significado de um símbolo no livro do Apocalipse, ou um símbolo apocalíptico, o significado desse símbolo precisa ser encontrado na Bíblia. Ele não pode estar fora da Bíblia. Porque se ele estiver fora da Bíblia, eu perco a referência. Ele pode ser qualquer coisa. Entende? Agora, quando o símbolo, o significado dele é encontrado na Bíblia, então pode passar o tempo e ele não vai mudar. Tá bom? Então, a gente entendeu isso. Então, por exemplo, quando você pega no próprio livro de Apocalipse, né? Vou dar um exemplo aqui claro pra gente. Em Apocalipse 1, olha que interessante aqui. Pra gente ver como a própria Bíblia se interpreta, tá? Em Apocalipse 1, olha o que é dito aqui. A respeito, quando João tem a visão de Jesus, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, verso 10. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que são esses castiçais de ouro? Tá certo? E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Então você fala, o que são esses castiçais? No qual Jesus ali ele está no meio. O próprio livro vai trazer o significado pra gente. Se você for até o verso 20 do capítulo 1 ainda, diz assim, ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, até as 7 estrelas que estavam na mão ali de Jesus têm um significado. E aí depois ele vai dizer, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele já diz qual que é a simbologia dos castiçais. O que são as 7 igrejas. Tá bom? Um outro exemplo, quando a gente fala de mares, né, e a gente vê, por exemplo, lá no capítulo 13, uma besta que surge do mar. O que é o mar? Qual que é a simbologia do mar dentro do livro de Apocalipse? Se você vai lá em Apocalipse, no capítulo 17, quando fala a respeito da queda de Babilônia, ele vai dizer o que pra gente? Ó, lá no verso 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são
povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, as águas na qual essa prostituta, né, surge são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então a gente entende que a besta que surge do mar, lá em Apocalipse 13, ela surge, é um poder, certo? Porque besta significa poder, e isso a gente tem o significado lá em Daniel, certo? Daniel 7, quando Daniel tem o sonho ali, aquela visão, né, das 4 bestas que surgem. Essas 4 bestas, o próprio capítulo 7 vai dizer que são reis, são poderes. Então, a besta que surge do mar em aqui, Apocalipse 13, é um poder que surge da onde? De povos, multidões e nações, ou seja, de um lugar muito povoado, tá bom? Então, o próprio livro, ele vai te dar o quê? O significado do símbolo. E aí, o mesmo ocorre com a marca da besta. A marca da besta, a interpretação desse símbolo não pode estar fora da Bíblia. Que nem o caso do pastor Lamartine, ele disse que é a internet, né? Ela vai ser a marca da besta. E aí eu digo que não, a internet não é a marca da besta. Porém, a internet pode ser uma ferramenta que vai ser utilizada na aplicação da marca da besta. Assim como o chip, assim como uma série de outras coisas, tá bom? Então, eles não são a marca da besta. Mas isso não significa que eles não possam ser utilizados para a implantação da marca da besta. A marca da besta, conforme nós vimos aqui nos outros estudos, não tem nada relacionado com chip, com vacina, com internet, tá certo? A marca da besta é o símbolo da autoridade da besta. Assim também como Deus, ele tem o seu selo, ele tem o seu sinal. Então eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente só um trechinho do nosso estudo que a gente fez em Apocalipse, e eu vou convidar para você, caso você queira de fato compreender o que é a marca da besta, a assistir o nosso estudo, tá bom? Está aqui no card e você pode entender a partir dali o que de fato é a marca da besta. Mas olha que interessante que traz para nós aqui esse slide aqui do nosso estudo. Ó. No livro de Apocalipse, nós vamos ver que existe o selo de Deus e a marca da besta, tá bom? A marca da besta, ela se opõe ao selo de Deus. Então, se você fala que a marca da besta, por exemplo, é a internet, tá bom, e qual que é o selo de Deus? Certo? Se você fala que a marca da besta é um chip, qual que é o chip, então, do selo de Deus? Porque a marca da besta, ela se opõe ao selo de Deus. Então, de um lado nós temos o selo de Deus e do outro nós temos a marca da besta. O que compõe o selo de Deus? Ele é realizado pelo Espírito Santo a todos os que obedecem a Deus. Segundo, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. E aqui nós temos umas passagens bíblicas e eu convido você depois a lê-las, tá bom? Êxodo capítulo 31, verso 13, Êxodo capítulo 20, do verso 12 e o verso 20, e 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Depois, o selo de Deus, ele é marcado na fronte, conforme a gente observa em Apocalipse 14, verso 1, e também Apocalipse capítulo 7, tá certo? Vai falar a respeito ali do selo de Deus que é colocado na fronte. O selo de Deus, ele também tem um número, seria o número 7 ou 777. Aqui é uma pergunta que a gente faz, porque não tem um número, tá bom? Mas se a gente coloca que é o número da perfeição, é o número 7, em oposição ao 666 da marca da besta, poderia ser o 777, tá certo? E por último, o selo de Deus, ele é o símbolo da autoridade de Deus. E quando nós vamos para a lei de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, no verso 11, nós temos um mandamento que é o símbolo da autoridade de Deus. Tá bom? Então Deus tem o seu selo. Assim como a besta também tem a sua marca. E olha só o que diz a marca da besta aqui. Ela é realizada pela besta da terra, o falso profeta, a todos que obedecem à primeira besta, que é a besta que surge do mar. Depois, ela identifica aqueles que pertencem e adoram a besta, conforme a gente pode ver em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 e 17. É marcado na mão direita ou na fronte. Em Apocalipse 13, verso 16, é relatado isso. E tem um ponto a mais. Porque quando diz que a marca da besta ela é colocada na mão direita ou na fronte, ela faz uma oposição a Deuteronômio capítulo 6. Se você for em Deuteronômio capítulo 6, você vai ver que o que deveria ser colocado na fronte e na mão do povo de Deus é a lei, os mandamentos e os estatutos de Deus. Ou seja, a lei, os mandamentos e os estatutos de Deus deveriam estar sempre aonde? Na fronte deles e nas suas mãos. Eles jamais deveriam esquecer isso. E aqui a marca da besta ela toma esse lugar. Ou seja,
A marca da besta, ela se sobrepõe ao selo de Deus. Os mandamentos da besta se sobrepõem ao mandamento de Deus. Tá bom? Então depois, se você tiver mais curiosidade, eu vou deixar um outro vídeo aqui no card para você ver uma explanação que a gente faz a respeito disso. Por fim, a marca da besta é o número de homem, é o 666, tá certo? Quando a gente olha para a criação, o número 6 representa o número de homem. Por quê? O homem ele foi criado no sexto dia. Então esse é o número do homem, 6. Quando diz aqui 666, equivale a dizer é o homem querendo tomar o lugar de quem? De Deus. É o homem tirando a autoridade de Deus e colocando a sua própria autoridade. É o homem invalidando a lei de Deus para validar a sua própria lei. Tá certo? Então por isso que é esse 666 faz uma referência completa à Babilônia, tá certo? Esse número aqui. E por último, é símbolo da autoridade de quem? Da besta. Ou seja, é o sinal da sua autoridade. É o símbolo da sua autoridade. Então, essa marca não pode ser a internet. Tá bom? Porque, e quem não usa a internet? Você compreende qual que é o problema? Assim como também no passado, quem não usava cartão? Eles foram marcados pela besta? Se for o chip, e quem não tiver o chip, quem não for chipado, ele não vai ser marcado pela besta? Nós compreendemos pelo estudo de Apocalipse que a marca da besta ela está relacionada à adoração. À adoração. Tá certo? Ela está relacionada à adoração. E ela só se torna de fato a marca da besta quando ela for obrigada a todos os povos da terra, assim como a gente viu em Apocalipse 13. Apocalipse 13 diz que todos vão ser forçados a receber essa marca, ou então serão mortos. Grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos eles receberão essa marca, ou então enfrentarão a morte. Ou seja, a marca da besta ela surge quando for algo obrigatório, imposto. Tá certo? E essa marca é o símbolo da autoridade da besta que surge do mar. Não é a internet. Porque quem não usa a internet não pode ser marcado. Não é vacina, porque quem não for vacinado não vai ser marcado. Percebe como é muito mais profundo? A marca da besta é um símbolo. E para decifrarmos esse símbolo, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Esse símbolo, ele faz oposição ao selo de Deus, ao sinal de Deus com o seu povo. E se você quer saber mais a respeito disso, eu convido você a assistir esse nosso último vídeo, onde a gente explana essa questão. Tá bom? Então, meus amigos, estudem a palavra de Deus, estudem as profecias, voltem-se para a Bíblia, e nós temos a plena certeza de que o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Esse é o meu desejo para você. Se esse vídeo foi edificante, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que têm interesse também por esse assunto que é tão polêmico. E, é claro, um grande abraço para você. Até a próxima. Que Deus te abençoe.